Foco é algo importante na vida de qualquer pessoa, e nós podemos dizer em relação a tudo que nós precisamos fazer. Tanto que nós precisamos ter foco nos estudos, quando é o período de estudar. E você já deve ter ouvido pai e mãe dizendo: foco nos estudos, meu filho, esquece a brincadeira agora, vai ter prova. E muitas vezes na nossa vida nós somos conduzidos ou reconduzidos ao propósito, ao foco, que é aquilo que nós de fato estamos e precisamos fazer. Também é claro que é preciso ter foco no trabalho. Caso contrário, se você se distrair durante o trabalho com o celular, por exemplo, você produzirá menos, você poderá cometer erros no trabalho. Muito mais podemos dizer a respeito do trânsito, quando o foco é fundamental, porque frações de segundo podem ser, de fato, cruciais, podem estar entre a vida e a morte. Então, todos nós precisamos ter foco, todos nós precisamos saber o que queremos, todos nós precisamos ter os olhos bem voltados para um propósito. É claro que, pensando naquilo que nós fazemos, podemos ter propósitos, como eu disse, o propósito no momento do estudo, o propósito no momento do trabalho, o propósito no momento do trânsito, mas precisamos ter o foco naquilo que estamos fazendo. E o cristão, ele precisa relembrar qual é o seu propósito de vida. E aí não é o que você está fazendo apenas, porque tudo o que você fizer está dentro desse mesmo propósito. O nosso propósito é viver a beleza da nova vida para a glória de Deus. É de fato viver no Senhor e para o Senhor. Mas você esquece muitas vezes. Você esquece quando você desvia os seus olhos, e às vezes o desvio dos olhos pode causar até acidentes na sua vida. Portanto, é preciso estar olhando para o autor e consumador da nossa fé o tempo inteiro, a fim de que, como disse o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Ou seja, estudando, trabalhando, se divertindo, passeando, seja o que for, inclusive adorando, cultuando a Deus. O propósito da nossa vida é Ele. E nesse propósito da nossa vida, nós temos, de fato, um alvo, que é a eternidade. Só que os cristãos em nossos dias foram reconduzidos ou foram levados de volta, como aconteceu com Israel, ao Egito. E uma série de movimentos, ideologias que apareceram no decurso dos séculos, fizeram com que os cristãos também perdessem o foco, o propósito da vida. Tanto que, nesse momento, com tudo que está acontecendo, com toda essa calamidade no Rio Grande do Sul, há cristãos que têm um único foco: reconstruir a casa, um único foco: recuperar suas coisas perdidas, um único foco, ainda que essas coisas façam parte da vida, não deveria ser o propósito dela. E é por isso que poucos cristãos perguntam: o que Deus está querendo falar? Afinal, Ele é o Deus da natureza, é o Deus da criação, é o Deus de tudo? Ou será que Deus só fala quando Deus te abençoa? Você ora e diz assim: Senhor, preciso de um trabalho. Aí Deus te dá um trabalho e você diz: Deus ouviu a minha oração e me abençoou. Ou seja, Deus só fala, só abençoa, ou só está presente quando é aquilo que você queria e deu tudo certo. Mas quando Deus traz tamanha calamidade, as pessoas dizem: foi a política. Foi um crime, foi um golpe, foi isso, foi aquilo, foi apenas
calamidade, o fenômeno da natureza, e Deus é completamente tirado da história. Alguma coisa está errada. É o foco do cristão. O cristão está tão focado no materialismo que, para ele, esse é o objetivo da sua vida: ter e ter. Quando nós vamos para os evangelhos, não é esse o foco. O foco é Cristo, Cristo e Cristo. Porque é por meio de Cristo que temos vida aqui com Deus. É por meio de Cristo que temos vida eterna. E é por meio de Cristo que nós somos transformados, porque Ele nos deu o Espírito. E é por meio de Cristo que temos esperança, a esperança da glória, a esperança do novo céu e nova terra. Portanto, o Evangelho sempre vai ser Cristo, Cristo e Cristo. E quando o cristão está bem focado em Cristo, ele também está atento a tudo que Deus fala e faz da sua vida um instrumento para comunicar Cristo. Por isso, então, você já pode perguntar a si mesmo: eu tenho sido um instrumento para falar de Cristo? Porque a natureza está falando alguma coisa. A natureza proclama a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite declara a outra noite a glória de Deus. O sol, ele manifesta a glória de Deus, e tudo manifesta a glória de Deus. E a pergunta é: você também está? Você está anunciando a glória de Deus porque o seu foco é Cristo? Você está proclamando a glória de Deus porque o seu foco é Cristo? Você está mostrando às pessoas a glória de Deus porque o seu foco é Cristo? De tal maneira que elas consigam ler o mundo por meio das lentes do Senhor, por meio da palavra de Deus, porque nós mostramos a elas que tudo concorre para Cristo, porque Ele é o Senhor, e porque Ele é o Criador, e porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória a ele, pois, eternamente. Amém. Nós que vamos dar sequência na exposição dos evangelhos, vamos continuar vendo como tudo nos conduz a Cristo. E deveria ser assim na sua vida. Tudo deveria conduzir a Cristo, porque só há vida em Cristo, de fato. Só que não vamos para Mateus dessa vez. Dessa vez nós vamos para João, porque João possui um texto que não está nos sinóticos, ou seja, não está em Mateus, Marcos e Lucas, que são os 3 evangelhos semelhantes, por isso sinóticos. João possui um texto que só está nele e que comunica para nós algo importante, que é a necessidade de conduzir a Cristo. Cristo é o alvo de tudo. Nós já lemos o texto, portanto, nós vamos fazer apenas a leitura do versículo 35 e 36, versículos 35 e 36, a partir dos quais nós vamos fazer a exposição desse texto. Vamos então fazer a leitura de João 1, versículos 35 e 36. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Senhor Deus amado, nós somos felizes. Nós somos felizes por causa de Cristo. Nós somos felizes por causa da esperança em Cristo. Nós somos felizes por causa da justificação em Cristo. Nós somos felizes por causa do Espírito Santo que nos foi dado por Cristo. Nós somos felizes por causa da santificação que nos faz parecidos com Cristo. Nós somos felizes por causa do amor revelado na cruz do Calvário em Cristo. Nós somos felizes por causa do cuidado do Senhor em Cristo. Nós somos felizes porque nós podemos buscar ao Senhor por meio de nosso mediador, sumo sacerdote Cristo.
nós somos felizes por causa da vida eterna que nós recebemos em Cristo. Portanto, ó Senhor, nós pedimos que a Tua palavra possa falar ao nosso coração pelo Teu Santo Espírito, para que o nosso foco seja Cristo e jamais venhamos a desviar os nossos olhos dele. Que o Senhor quebrante os corações, para que a Tua palavra faça morada, e todo aquele que ouvir a Tua palavra possa, Senhor Deus, olhar e entregar a sua vida a Cristo. E em nome de Jesus, que nós assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós já vimos o batismo do Senhor Jesus, vimos também a tentação que não está em João. João passa do batismo para esse texto que nós vamos ver agora. Jesus ainda está ali na região do deserto. Jesus foi para lá para ser batizado, passou 40 dias e 40 noites sozinho, sofrendo as tentações e vencendo Satanás, como nós já vimos. E diz o texto que antes dele subir para a Galileia, para o lugar onde ele passou boa parte do seu ministério, exercendo a pregação, antes disso, nós temos exatamente esse texto. E o texto nos diz o seguinte: no dia seguinte estava João, ou seja, João Batista, outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. João Batista conseguiu vários discípulos, ou seja, muitas pessoas creram que ele era um profeta da parte de Deus. A compreensão de que ele era o precursor do Messias, ou seja, o profeta que viria antes do Messias prometido, já não podemos dizer que todos tiveram. Pelo que nos parece, nós vamos ver 4 discípulos, ou pelo menos 2 discípulos de João Batista, que tiveram essa compreensão do ministério de João Batista. Uma vez que eles eram discípulos, devem ter passado mais tempo com o profeta e aprendido mais do que as multidões que ouviam as pregações e se converteram por causa da pregação do profeta João Batista. Devemos lembrar que João Batista não fez um sinal sequer, não fez um milagre. Inclusive, a própria Escritura vai dizer, testemunho das multidões diziam assim: João não fez um sinal sequer, mas tudo o que disse a respeito de Jesus foi verdade. Então, o profeta não realizou milagres, o profeta não curou multidões, o profeta não partiu o pão e multiplicou, o profeta não fez nada de extraordinário como milagres aos olhos dos homens. E é importante nós considerarmos a ausência de qualquer milagre por parte de João Batista, porque apesar de não ter feito um milagre sequer, de não ter feito nada de extraordinário aos olhos das pessoas, a sua mensagem, a mensagem do profeta foi suficiente para as pessoas crerem. Foi suficiente para elas irem a Jesus, como nós acabamos de ver. 2 discípulos de João Batista estavam por perto. Então Jesus, que estava ali ainda junto a João Batista, na região onde ele batizava, o texto no versículo de número 28 diz que estavam na região de Betânia, do outro lado do Jordão. Eles, então, quando João Batista, olhando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, coisa que ele já havia dito antes, como nos diz o versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele apontou para Cristo, esses 2 discípulos que estavam juntos a João Batista foram a Jesus. Observe um ponto: João Batista está perdendo discípulos. João Batista não está aumentando o número de discípulos, porque o propósito de seu ministério é apontar para Cristo. Portanto,
Não é importante que ele tenha muitos discípulos agora. Agora é importante que ele repasse os discípulos para Jesus. Agora é importante que todos que ouviram a pregação do profeta João Batista, creram, esses sejam conduzidos para Jesus. Como o próprio profeta João Batista dirá: importa que ele cresça e que eu diminua. Ele tem que sair de cena, porque as pessoas precisam ir para Jesus. Ele é o Salvador. E foi sobre ele que o profeta falou. O versículo 37 diz: os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Então, foi suficiente para eles. Foi suficiente para eles porque eles creram no profeta João Batista. Eles creram na mensagem. Algo semelhante, o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, que, crendo na palavra de Deus pregada pelo apóstolo Paulo, mostraram muitos frutos, fruto que inclusive ele menciona. Eles tinham uma fé cheia de obras, eles tinham um amor que era verdadeiro, sacrificial, e eles tinham uma esperança firme. Portanto, mesmo passando por lutas e tribulações, eles não desistiam, uma esperança firme. E o apóstolo Paulo diz que isso porque acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Eles creram na mensagem. Observe que o foco é a mensagem. Por isso é importante você observar a ausência de milagres. Não há milagre, não há nada de extraordinário. É um pregador, digamos assim, simples aos olhos dos homens, um homem com aparência bastante rude, um homem vestido de peles de animais, um homem simples, um homem no deserto, nada de extraordinário naquele homem, pregando com firmeza, conhecimento, ousadia, sem medo algum, pregando para reis como Herodes, que inclusive prendeu e foi por mão de quem ele morreu, e pregando para multidões, quer fossem doutores da lei, quer fossem prostitutas, publicanos e quaisquer pecadores. Era este homem pregando, e foi este homem que levou a Cristo, e eles creram. Esse é um ponto fundamental, inclusive aqui no Evangelho de João. É fundamental que a igreja perceba que não é necessário nenhum sinal, nem milagre, nem maravilha para crer. André, que era um dos discípulos de João, ele creu e seguiu ao Senhor Jesus. O outro, o texto não diz. Poderia ser até mesmo o apóstolo João, que normalmente ou nenhuma vez cita seu nome aqui no Evangelho. Nenhuma vez o autor se identifica pelo nome. Ele é o discípulo amado, mas não se identifica pelo nome. Poderia ser ele. Uma outra possibilidade que veremos logo a seguir é o Filipe, que Jesus encontrará de novo, pelo que parece. O fato é que aquela mensagem foi suficiente. O que é que você precisa para crer? Eles foram a Jesus porque ouviram a mensagem, e a mensagem é: eis o Cordeiro de Deus. E observe que nesse momento podemos até afirmar que eles não tinham noção da profundidade do que significava ser o Cordeiro de Deus. Eles esperavam o Messias, sim, eles esperavam o Messias, e inclusive é o que o André dirá para seu irmão Simão, que achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Portanto, eles esperavam o Messias, mas não significa que eles tivessem noção da profundidade do significado de ser o Cordeiro de Deus, porque Jesus ensinou
durante o seu ministério exatamente quem ele era, o Messias, o Filho de Deus, o Deus de Deus, e o que ele veio fazer. E os discípulos tiveram dificuldade de entender, tanto no início, quem de fato ele era, o próprio Deus, o Filho de Deus na terra, como também na segunda parte do ministério, como nós vamos ver em Mateus 16, a dificuldade de entender que ele veio para morrer como um cordeiro. Portanto, mesmo que ele não tivesse uma compreensão profunda do significado, eis o Cordeiro de Deus, ele entendeu que João estava dizendo, este é o Messias que nós esperávamos. A palavra de Deus, mesmo com a fragilidade, a debilidade do pecador, comunicou eficazmente aquilo que era preciso naquele momento, que eles entendessem, ali estava o Cristo, ali estava o Messias, e eles creram. E eles creram. Por isso que eu quero perguntar já, o que é necessário para você crer? Há muitas pessoas em nossos dias que tendo em vista uma série de movimentos dentro da própria cristandade, que parece só crer quando alguma coisa extraordinária acontece. As pessoas estão precisando o tempo inteiro de sinais, milagres e maravilhas para crer naquele que André creu sem sinal nem milagre algum. Jesus não havia feito nenhum sinal. Jesus não havia feito nenhum milagre. Jesus não havia feito nada de extraordinário. Veremos isso apenas no capítulo 2, quando nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus faz o seu primeiro milagre, multiplicando ou transformando a água em vinho. E mesmo assim eles creram. É preciso algum milagre? Não é. Deixe-me citar um outro exemplo. Quando nós ouvimos em Lucas 16, uma história contada pelo Senhor Jesus, possível parábola do rico e Lázaro, o mendigo, em que os dois morrem, o rico vai ao inferno por causa da dureza de seu coração, obviamente, não por causa da riqueza em si, e Lázaro, o mendigo, vai ao seio de Abraão, a ideia de que foi ao céu. E naquele diálogo entre o rico no inferno e Abraão, o rico faz um pedido, olha, pede para que Lázaro volte e conte para minha família que a vida que eu levei tem como destino o inferno. Ele não diz, mas podemos dizer, fui egoísta, porque ele tinha um mendigo na porta dele, e ele sendo rico nunca sustentou, nunca cuidou, nunca se preocupou. Fui avarento, fui mesquinho, e assim por diante. Todavia, quando ele faz esse pedido, o texto diz que respondeu a Abraão o seguinte: eles, quem são eles? Os vivos, os parentes do rico que foi ao inferno, os vivos. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Em outras palavras, se não ouvirem a palavra pregada hoje, se não ouvirem a mensagem da salvação anunciada agora, se não forem a Cristo quando dissermos que Jesus é o Senhor e Salvador, tampouco irão, se milagres extraordinários fossem feitos por nós nesse lugar. Tampouco irão crer se nós começássemos a curar muitos doentes e enfermos nesse lugar, porque é a dureza de coração. O problema não está na mensagem
ela só precisa ser fiel e verdadeira. O problema está no coração do homem, que é duro, profundamente duro, tão duro que nada a não ser o próprio Deus é capaz de quebrar. Jesus fez tantos, que o apóstolo João chega a dizer que eram incontáveis. No final, praticamente, de seu evangelho, capítulo 20, versículo 30, o apóstolo João diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O final, o último versículo do Evangelho de João. E mesmo assim, fariseus não creram, saduceus não creram, sacerdotes não creram, e muitos doutores da lei não creram. Mesmo com tudo que Jesus fez, eles não creram. João Batista veio e não fez nenhum milagre, pregou com firmeza, fidelidade, ousadia, e eles não creram. Jesus veio e realizou os milagres mais extraordinários, nunca vistos na face da terra. Nenhum outro homem realizou tamanhos e em quantidade sinais como Jesus, e eles também não creram. Portanto, observe que o problema está no coração do homem. As pessoas tendem a encontrar uma justificativa ou procurar uma justificativa fora delas. A culpa é do outro, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é não sei quem, a culpa é não sei da quantas. Elas sempre encontram uma desculpa para tentar justificar a dureza de seu coração, quando a verdade é que todo o problema da incredulidade do homem está somente nele mesmo, que na dureza de seu coração rejeita a graça divina, quer pregada com ousadia, mas simplicidade, quer anunciada cheia de grandes sinais e maravilhas, como Jesus realizou. Não se engane. Não pense que as pessoas irão se converter se nós fizéssemos alguma coisa extraordinária. Não pense que as pessoas vão se converter por nós estarmos auxiliando nas suas necessidades. Não pense que as pessoas vão se converter porque nós conseguimos oferecer algo agradável aos olhos. Não será um prédio bonito, não será a boa estrutura, não serão as programações agradáveis, e nem mesmo se fizéssemos algo de extraordinário. Nada poderá quebrantar o coração do homem, a não ser o próprio Deus. Porque o problema do homem é a dureza de seu coração, profundamente duro. Só Deus pode quebrantá-lo. Mas seguindo, versículo 38, diz que, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, ou seja, André e um outro discípulo, que, como nós já falamos, uma probabilidade de ser o Filipe, personagem que vamos ver ainda. Ele, vendo que eles estavam seguindo, porque João disse, eis o Cordeiro de Deus, Jesus olha para trás, vê os discípulos de João e pergunta: vocês querem o quê? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Observe que nesse primeiro momento, nós já sabemos que Jesus tem uma fama entre as pessoas da região da Galileia. Ele é reconhecido como um mestre, um rabino, alguém que sabe ensinar a Escritura e, com certeza, com excelência. Portanto, o Senhor Jesus, durante sua história, antes do ministério, ele se preparou.
ele estudou a palavra na sinagoga, e na sinagoga ficou conhecido, como Lucas inclusive nos diz, que até os doutores ficaram maravilhados quando ele tinha 12 anos, e então mostrava conhecimento e sabedoria. E o Senhor Jesus teve a oportunidade de começar a exercitar, pregar, anunciar a palavra do Senhor, porque a Escritura nos diz que eles, na sinagoga, tinham, entre alguns, a oportunidade de pregar. Pessoas que eles reconheciam como qualificadas para trazer a mensagem do Senhor. Jesus é um deles, que tinha a oportunidade de pregar, como ocorreu na sinagoga de Nazaré. O Senhor Jesus abriu o texto, leu o texto, e então começar a pregar sobre o texto. Então ele é um mestre, mas não é isso apenas. Ele é reconhecido como mestre, mas há algo a mais. O texto diz que Jesus chama: vinde e vede. E eles foram então ver onde Jesus estava morando, temporariamente, e então ficaram com ele aquele dia. Já era aproximadamente às 16 horas da tarde. Eles então ficaram o resto do dia, dormiram por lá. No outro dia foram embora. Só que o texto diz, no versículo 40, que André, que era um dos 2 discípulos, o irmão de Simão, que será chamado de Pedro, ele então, ao ouvir o testemunho e então começar a seguir o Senhor Jesus, ele primeiro vai ao seu irmão. Ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse. Quando ele ouviu o testemunho, portanto, ele creu, ele foi a seu irmão para dar o testemunho daquilo que o profeta João Batista havia dito: eis o Cordeiro de Deus. E quando ele encontra seu irmão, Simão, diz que ele afirmou: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Observe, portanto, que ele estava naquele momento já convicto de que Jesus não era só um profeta, Jesus não era só um rabino, Jesus era alguém a mais. João disse que ele era alguém a mais, ele era o Messias, e ele creu, e ele anunciou. Isso é importante porque a história da igreja é uma história missionária. Não dá para separar a vida da igreja das missões, porque a igreja é por natureza, ela é um corpo, uma família, uma entidade, uma instituição missionária. A igreja ela é por natureza missionária. A igreja ela vive pregando o evangelho, porque desde o início foi isso que Jesus ordenou: ide pregai o evangelho, ide fazei discípulos, ide anunciar a palavra de Deus. Tanto que Pedro, quando fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, sobre a natureza da igreja, ele diz que a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é por natureza missionária, a igreja é por natureza uma proclamadora. A igreja é como se fosse um único homem, e este homem é um profeta, ou seja, a igreja ela tem como missão pregar. Tanto que eles deveriam esperar o Pentecostes para serem capacitados pelo Espírito para ir por todo o mundo, começando em Jerusalém até os confins da terra. E André encontrou o primeiro sermão a quem pregou o Evangelho. Esses dias eu coloquei um texto no grupo da igreja que eu achei interessante, de Spurgeon. É um texto que, com certeza, diz respeito à realidade de muitos, quem sabe até todos os cristãos, em algum momento da vida. Nós cremos tanto na vida eterna, nós cremos tanto nas promessas de Deus, e temos tanta certeza de que o inferno é real. Então, por que você não está anunciando isso às pessoas?
Se elas vão crer ou não vão crer, isso não é um problema seu. Deus nunca disse convertam pecadores, Deus disse pregue para eles. Deus nunca disse mude o coração de pecadores, Deus disse anuncie a redenção. Deus nunca nos obrigou a encher igreja, mas nos ordenou a anunciar a glória de Deus. Portanto, você não tem que se preocupar se você pregou para 1000 e apenas 10 se converteram. Você não tem que se preocupar se você pregou para 10.000 e apenas 1 se converteu. O que você tem que se preocupar é se você está fazendo o que Deus mandou. E o que Deus mandou foi que pregássemos o Evangelho. Você tem certeza, convicção de que é real a obra da redenção? Você tem mesmo convicção? Você está certo disso? Você tem certeza de que Jesus vai voltar? Quando Ele voltar, como Ele nos diz em Mateus 25, então Ele irá separar uns dos outros, Ele colocará uns à sua direita, outros à sua esquerda, e dirá para os que estão à direita, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, mas também dirá aos que estão à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você tem certeza disso? Então por que você não avisa as pessoas? Por que você não avisa? Por que você não anuncia? Por que você não faz disso algo que é fundamental na sua vida, como uma missão? Por isso o nome, as missões da igreja. Uma missão, eu tenho que anunciar para todo mundo. Se eles vão crer ou não vão crer é outra questão, mas eu preciso avisar para os meus amigos, preciso avisar para os meus parentes, preciso avisar para as pessoas que estão ao meu redor, os colegas de trabalho, na escola. Eu preciso avisar. Que assim como o céu é real, o inferno também. Lembram da história de Spurgeon? Na história, o pagão olha para o cristão, entre aspas, e diz assim: que desumano que você é. Você sabia de tudo isso e nunca me avisou? Portanto, o que nós temos por obrigação fazer é anunciar. Eu não sei se vocês observaram que em Atos dos Apóstolos, a igreja estava vivendo no início uma coisa deliciosa, maravilhosa, gostosa mesmo, a comunhão, o amor entre os irmãos, o cuidado mútuo. E então a igreja estava vivendo algo tão bom que ela entrou numa zona de conforto, ou seja, ela basicamente, o que diríamos hoje, se fechou em 4 paredes e então começou a curtir a vida eclesiástica, o que tem sido comum nesse universo das denominações. As pessoas se gabam de suas bandeiras denominacionais, de suas riquezas, de suas programações, mas elas estão apenas numa zona de conforto, iludidas, achando que tudo aquilo ali é o que dará a elas a salvação, inclusive. O que em Atos dos Apóstolos acontece? Uma perseguição. A perseguição espalha a igreja é espalhada, ela sai da zona de conforto, ela é obrigada a se espalhar. Só que logo que ela se espalha, algo maravilhoso acontece, porque Deus é sábio e tudo que faz é muito sábio. A igreja sai pregando, ela sai, mas ela já sai anunciando o Evangelho, porque era aquilo que eles tinham aprendido. Lembre-se que, como André, no momento em que você ouviu que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você não só deve crer, mas deve anunciar às pessoas. Isso é mais importante do que reconstruir o Rio Grande do Sul. É mais importante do que construir casas, é mais importante do que dar roupas, é mais importante do que alimentar, ainda que jamais deve ser tratado como se uma coisa anulasse a outra, mas é mais importante porque pessoas irão para o inferno com a barriga cheia, pessoas vão para o inferno com mansões ou tendo vivido em mansões, pessoas vão para o inferno
tendo dirigido os carros mais extraordinários. Pessoas vão para o inferno tendo vivido uma vida de prosperidade aqui. Mas ninguém vai para o céu sem Cristo Jesus. Ninguém vai à vida eterna sem Cristo Jesus. Ninguém vai desfrutar da glória eterna sem Cristo Jesus. Portanto, é mais importante do que tudo que possamos fazer pelas pessoas que precisam de nosso auxílio social. Como eu disse, não é para substituir, como se não precisassem. Mas não podemos colocar a pregação do Evangelho para segundo plano. Porque se um cristão diz que é mais importante dar comida do que a palavra, ele está dizendo que o céu é menos importante. Portanto, ela prefere que uma pessoa vá ao inferno de barriga cheia. Não faça isso. Você está anunciando o Evangelho. E qual é a dificuldade? Durante sua semana, por quantos dias e horas você está com pessoas, convivendo com elas no trabalho? Fale de Cristo. O texto nos diz, então, que André levou Pedro para Jesus. Quando Jesus viu Pedro, versículo 42 diz: e o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ele nesse momento dá um novo nome para Pedro. Porque Deus tinha um propósito, Cristo tinha um propósito para ele. Portanto, não devemos ignorar o nome Pedro em hipótese alguma. É um erro ignorar essa troca de nome. Só que nesse momento, é interessante que Jesus não chamou Pedro. Lembra que nós falamos antes? Jesus esperou 30 anos para começar um ministério, o mais importante ministério da face da terra. Portanto, o Senhor Jesus está com um foco. Qual é o foco de Cristo? É a glória de Deus. O importante não é apenas fazer, o importante é fazer para a glória de Deus. O importante não é apenas cumprir uma missão, mas cumprir a missão para a glória de Deus. Por isso que, inclusive, você, quando anunciar a Cristo, você se preocupa em anunciar com fidelidade, por mais que seja com simplicidade. Jesus anuncia para Pedro, para Simão, na verdade: eu tenho um propósito na sua vida, mas não chama Pedro ainda. Nós vamos ver depois em Mateus que Jesus só chama Pedro depois, quando ele está já pescando, e ele chama finalmente André e Pedro para serem discípulos dele. Só que aí o texto continua dizendo que no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe. A sequência do texto dá-nos a entender que Filipe já era alguém que ele encontrara por ali. Por isso, uma possibilidade é que Filipe fosse o outro dos discípulos, porque ele cita primeiro André. André vai até Pedro, seu irmão, no caso Simão, depois chamado de Pedro, e acontece o que nós acabamos de ler. E depois ele cita Filipe, como Jesus encontrou posteriormente, no dia seguinte, Filipe, e aí só que dessa vez ele chama e diz: segue-me. E o interessante é que do mesmo jeito que André foi primeiro a Simão, seu irmão, o texto diz que Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Observe que temos duas razões para entender que Filipe era o outro discípulo. Primeiro, a sequência do texto, dando a entender que já havia aqui um encontro anterior. Segundo, é que Filipe praticamente diz as mesmas coisas de André. André disse para Simão: achamos o Messias. Filipe diz a Natanael: achamos o Messias prometido pelos profetas. Observe, a atitude de ambos é a mesma. Tanto André quanto Filipe, todos os dois creram.
no testemunho de João. Não é necessário um milagre, não é necessário algo extraordinário. Eles creram sem ter nada disso. Mas Natanael, versículo 46, quando ouve ele dizer Jesus o Nazareno, ou seja, de Nazaré, que é a cidade onde Jesus cresceu, foi criado em sua infância, ele diz assim: mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Portanto, a cidade de Nazaré, ela tinha uma má fama, não era uma fama boa, não sabemos o que. Não há um registro de por que Natanael olhou com maus olhos a origem. Ou seja, Natanael estava esperando que o Messias fosse de fato alguém com glória, alguém com honra, e não de uma cidade mal afamada. Daí a gente tira uma outra questão. Observe que o Senhor, Deus, Ele escolheu para seu filho a humilhação desde o princípio. Jesus não viveu no castelo, Jesus não teve uma glória aparente, riquezas e outras coisas mais. Antes, não só a simplicidade, mas até mesmo a rejeição. Natanael achou estranho que o Cristo, o Messias, viesse daquela cidade. Filipe então diz: então vem ver. Ou seja, observe que Filipe está certo, Filipe tem convicção, é o Messias. E eu até pergunto para você: você tem convicção da sua fé? Ou seja, da Escritura? Você tem convicção daquilo que você crê? E se um ateu começar a encher linguiça, como a gente diz popularmente, ou se uma pessoa de qualquer outra crença começasse a tentar minar as suas convicções, como Satanás fez em relação a Adão e Eva, lá no Éden ainda, e tentou fazer com Jesus, você conseguiria manter-se firme nas convicções? Você continuaria firme, como diz o apóstolo, dando razão da esperança que há? Filipe continua firme. Quando Natanael vem se aproximando de Jesus, porque Filipe está levando ele, diz o texto que Jesus se antecipa e diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, Natanael era um homem de Deus. Razão porque desconfiou, inclusive, que o Messias viesse de um lugar que não tinha honra qualquer. Então, Natanael pergunta: de onde me conhece? Não coloque em questão o fato de Jesus ter elogiado. O ponto aqui é: mas eu não conheço você. Você me conhece de onde? E aí é onde Jesus vai dar um sinal para aquele homem. Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Jesus dá o primeiro sinal, não é um milagre, é um sinal. Mas o sinal o próprio Jesus considera pequeno. Ele apenas disse, como outro profeta poderia ter dito, que Deus mostrou ele numa visão. Mas aquele pequeno sinal foi suficiente para Natanael. Ele não precisava de grandes coisas, mas Jesus disse: você verá grandes coisas a partir de ali. Observe uma coisa interessante. Cada um foi tratado de uma forma. Às vezes queremos que Deus trate todo mundo de forma igual. Pelo amor de Deus, não existe comunismo cristão. Isso é uma desgraça. Deus nunca tratou as pessoas igualmente, porque somos diferentes. É só olhar. Todos nós somos diferentes de aparência e todos nós somos diferentes em aptidões. Todos nós somos diferentes. Ainda que ontologicamente, ou seja, a nossa essência seja a mesma. Ou seja, todos somos criaturas de Deus, todos temos alma, todos somos feitos à imagem de Deus, mas nós somos diferentes. E Deus trata de acordo com essa diferença. Observe que Jesus tratou André de um jeito, Pedro de outro, Filipe de um jeito próprio e o Natanael de outro. Nenhum deles foi tratado igual. Só Filipe foi chamado: segue-me. Só Natanael recebeu um sinal, que foi Jesus dizendo: eu te vi debaixo da figueira. André simplesmente foi acolhido.
E Pedro teve o seu nome trocado. Nenhum deles foi tratado igual. E é interessante que o final do Evangelho de João mostra isso outra vez, quando Deus chama Pedro para que ele cuidasse como um pastor do colegiado apostólico. E Pedro pergunta: e quanto a João? Ele não diz o nome, mas a gente sabe porque é o discípulo amado. Aí Jesus diz para Pedro: quanto a este, se eu quero que ele fique, deixa. Ou seja, eu trato cada um como eu quero. Quando chegamos em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo nos diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Deus deu a cada um dom como Ele quis, Deus deu a cada um como foi a vontade dEle. Ora, capítulo 12, versículo 4 de 1 Coríntios, os dois são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, Deus nos trata de forma diferente, mas jamais mostrará um amor, ou uma justiça, ou uma santidade diferente, porque Ele sempre será quem Ele é. Mas observe que Deus conhece você e trata você com pessoalidade. Não somos apenas um na multidão. É só um na multidão. Deus trata todo mundo do mesmo jeito, como se estivesse tratando com um rebanho de gado mesmo. Não. Deus conhece cada ovelha pelo nome e trata cada ovelha com pessoalidade. E nós vemos como Ele tratou os 4, cada um de uma forma diferente. Portanto, não queira que Deus trate você necessariamente igual ou trata o outro. A uns Deus deu algo, a outro Deus deu outra coisa. A um Deus deu um dom, a outro Deus deu outro dom. Então, considere a diversidade, porque inclusive a diversidade é algo belo que vem da parte de Deus. Basta olhar para a natureza, e Deus criou tudo com variedade, com diversidade. Não há nem como contar o número de insetos. Até hoje o homem está contando. Deus criou tudo com diversidade. Mas em um lado, não é só diversidade, é a pessoalidade. O que Deus quer é que nós tenhamos uma relação pessoal com Ele. Deus não quer apenas que você venha para o culto. Olha, estava cheio. Veio todo mundo? Não sei, o importante é que estava cheio. Não, minha gente. Isso que faz parte de nossa cristandade do momento não é bom. A questão não é se a igreja estava cheia, como um prédio cheio num culto. A questão é se você estava lá, se você adorou a Deus, se você foi edificado, se você glorificou ao Senhor, porque Deus trata cada ovelha com pessoalidade, não é apenas um na multidão. Então você, em vez de achar que basta estar presente no culto, tenha uma vida com Deus, leia a Bíblia, medite nela dia e noite, ore ao Senhor, ande com Deus, glorifique ao Senhor, coloque sua vida de oração, nas mãos de Deus em oração, com pessoalidade, não apenas uma relação qualquer impessoal, mas uma palavra sincera que venha do fundo do coração. Não apenas uma lista de pedidos que você repete como se fosse uma reza, mas coloque a sua vida diante do Senhor como quem está andando com Ele. Porque Deus nos trata com pessoalidade, e você verá que Deus trata cada um de um jeito. Não é igual. E você sabe disso. E você não tem que pedir que Deus faça tudo igual, porque Ele não vai fazer. Ele ama a diversidade, é bonito. Então, tenha uma relação pessoal com o Senhor. Mas não podemos deixar a última palavra de Cristo aqui passar. Versículo 51, ele diz: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso é um texto do Antigo Testamento que Jesus está aplicando a Ele mesmo, Ele dizendo: aqui e agora, em mim está se cumprindo esse texto. Gênesis capítulo 28, quando Jacó
foge porque Esaú, seu irmão, quer matá-lo. Então, diz o texto que ele chega em certo lugar, passa a noite, e ali, enquanto ele está dormindo, versículo 12 diz: e sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E então Deus fala com ele, repetindo a promessa da dádiva da terra para ele, promessa feita a Abraão e a Isaque. Uma escada que ligava o céu e a terra. E os anjos subiam e desciam porque a escada ligava o céu e a terra. Jesus diz: eu sou a escada que liga o céu com a terra. Eu sou o mediador entre Deus e os homens. Lembre-se que é aquilo que nos ensinará o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus anuncia: eu sou a escada que liga, sou eu que trago a graça divina celestial. É por meio de Cristo que temos as bênçãos de Deus e não há outro. Não adianta você procurar qualquer que seja o outro, porque o homem jamais santificará os pecadores. Não adianta você tentar enaltecer, seja quem tenha vivido nessa terra, e por melhor que tenha sido a vida, não há outro santo a não ser o Senhor Jesus. Portanto, se você quer realmente a graça divina, só Cristo. Ele é a escada que liga. E por meio dele, nós temos a graça do Senhor, as bênçãos do Senhor, que o apóstolo Paulo em Efésios chamará, no capítulo 1, versículo 3, de as bênçãos, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observem que tudo aponta para Cristo. João apontou para Cristo. Os discípulos creram e logo falaram de Cristo. Cristo se apresentou e então disse para todos quem Ele é. Eu sou o mediador entre Deus e os homens. Eu sou a escada que liga os céus à terra. Portanto, onde está o seu foco? Onde está o seu propósito de vida? Se você não estiver olhando para Cristo, você se perderá em tantos objetivos e esquecerá que tudo o que nós precisamos está nele. Tudo o que você precisa está em Cristo. Tudo o que o homem precisa está em Cristo. Tudo o que é necessário temos em Cristo. Então, olha para Cristo e faça de Cristo todo o seu propósito. Faça de Cristo todo o seu propósito. Porque, como diz Hebreus, devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Porque Ele é o Senhor e o Salvador de todo aquele que crê.